Bom dia! Vamos começar então com mais um café, emagrecendo no café da manhã com a Lúcia. E hoje, antes de entrar no conteúdo mesmo, e hoje tem um conteúdo bem técnico, bem denso, bem legal, que já é capaz de realmente transformar suas escolhas, para você fazer escolhas diferentes, para você entender como é que funciona o seu comportamento relacionado às escolhas, para fazer escolhas de alimentos mais saudáveis, que podem sim te fazer emagrecer. Antes de eu entrar então nesse tema sobre como o comportamento pode emagrecer, eu vou te contar um pouquinho, rapidinho, sobre o Emma Way of Life. É um jeito Emma de viver a vida. E hoje eu tô fazendo a live em jejum, porque faz parte do nosso jeito Emma de viver, o Emma Way of Life, a gente passar 12 horas no mínimo de jejum. Todas as noites a gente faz jejum de 12 horas. E ontem eu comi 7 horas da noite, atendi até as 7 horas, e então jantei mais tarde. Mas aqui ó, todo dia eu tomo meu chá de hibisco com gengibre. Eu adoro, ele ajuda e não quebra o jejum, o chá, mas ele tira também essa sensação. Eu tô te contando isso porque muitas vezes eu uso do recurso desse chá para tirar aquela ansiedadezinha, aquela vontade de comer, aquela fome que ainda não tá na hora de eu me alimentar, para eu encaixar. Então eu uso muito disso. Além de ter o gengibre e o hibisco, que são aceleradores de metabolismo. Então te ajuda aqui. Posto isso, feito essa introduçãozinha, a gente já vai começar a entrar no conteúdo, porque hoje tem informação de qualidade para já poder mudar a sua possibilidade de escolhas. Muitas pessoas têm me perguntado sobre como é que essa história, porque é muito novo, essa metodologia de emagrecimento por meio de a forma de pensar. Dentro do propósito, dentro da metodologia que eu defendo, a gente fala sobre alimento? Só que a gente fala sobre alimento de como se alimentar mais na frente. Por quê? Eu acredito que, e tem funcionado assim, a maioria das formas de eu emagrecer está no meu comportamento. Porque quando eu escolho o alimento que eu vou comer, eu escolho baseado em quem eu sou, de como eu faço as minhas escolhas de forma geral. Então, se a gente entra numa dieta restritiva, em que tem lá todo um cardápio, né? Tem toda uma lista do que você pode comer, o que você não pode comer, você não está tendo discernimento, você não está tendo o que a gente costuma dizer aqui no serviço público, discricionariedade para fazer as escolhas. Já está vindo inteiro, já está vindo certinho, de olha, você não precisa fazer as suas escolhas, você não tem essa liberdade. Isso é ruim e é bom. É bom e às vezes funciona para quem tem muita disciplina, porque então já vem ali todo o cardápio, já diz inclusive o que você vai comer, a porção, como é que vai ser. Só que isso engessa porque tira de você a liberdade de fazer a sua escolha, de fazer o seu autoconhecimento. E eu acredito muito que primeiro, para a gente emagrecer, porque sinceramente, emagrecer não é nada fácil. Muito pelo contrário. Emagrecer é uma das grandes tarefas que a gente tem. Eu coloco aí, parar de fumar é super difícil também, mas emagrecer ainda requer mais dedicação. Porque parar de fumar é sim muito difícil, mas ele tem um período de tempo. Quando você supera esse período de tempo, você esquece. Né? Eu tenho pacientes que relatam que já pararam de fumar, tem 10 anos e nunca mais tiveram problema com isso. No emagrecimento não funciona assim. No emagrecimento é para sempre. Para sempre a gente vai ter um estilo de vida. Para sempre eu vou precisar entender como o meu corpo funciona, de como é que eu vou fazer as minhas escolhas. Porque se uma vez e sempre, qualquer pessoa, funciona o nosso corpo assim, quantidade de caloria que eu coloco para dentro e quantidade de energia que sai. Se essa matemática desequilibra, eu vou engordar. Então é um vigia e um cuidado para sempre. E por que eu acho, eu vivi isso, e tenho visto resultados espetaculares com relação a isso, porque a gente muda toda uma forma de ver a vida. Quando eu tenho domínio de minha forma de ver a vida, quando eu percebo qual é o meu poder de fazer as escolhas e uma nova vida, é realmente uma reformulação de uma forma de vida. Então é uma mudança que acontece de dentro para fora, diferente de você receber um plano alimentar
em que é externo, é alguém que decide o que você vai comer. É lindo o plano alimentar, ele funciona, ele traz saúde também, só que ele é imposto, ele é de fora. Não é você que teve a vontade de ir lá, de fazer diferente, de bater na mesa. Eu adoro quando as minhas alunas, quando os meus pacientes dizem: eu tô cansada, eu tô cheia, eu não aguento mais. Opa! Começou a mudar por dentro. Eu não tô mais satisfeita, eu não aguento mais, e chora. É um ótimo momento, mais lúcido, que coisa mais esquisita. Quando a gente chega nesse momento de desconforto, de descontentamento, muita coisa começa a mudar dentro da gente. Porque precisa ter uma motivação muito grande para escolher fazer um novo estilo de vida, concorda? Precisa ter um propósito muito grande para eu parar de me comportar de uma forma para me comportar de outra. A gente muda e mudanças não são fáceis. Mudanças de comportamento não é fácil. Eu estou te convidando a pensar de tudo que você fez na sua vida até hoje, começar então a fazer diferente a partir de agora. Porque mudança de comportamento não é simples. Mas também tem uma outra questão matemática aqui na vida. Se a gente vinha desenvolvendo um tipo de comportamento alimentar de todas as minhas escolhas, eu vou ter um resultado. Aqui, ó, nessa linha aqui. Imagina aqui comigo. Se eu tenho um comportamento, eu tenho um resultado diretamente proporcional a esse comportamento. A partir do momento em que eu escolho me comportar, agora a gente vai para essa linha aqui, ó, me comportar de forma diferente, é impossível que os meus resultados sejam os mesmos. Eu vou mudar os meus resultados. E aqui, ó, eu volto para ter um resultado compatível com o meu novo comportamento. O que é o comportamento? Isso funciona para tudo na vida. Só que como a gente está falando aqui de emagrecimento, como é que é esse comportamento? Esse comportamento está relacionado às suas escolhas alimentares. As escolhas alimentares em todas as situações. Quando eu digo escolha alimentar, eu estou dizendo a escolha alimentar de quando você se senta na mesa para comer e tem ali a comida disponível na mesa, quando você senta na mesa para comer, e você escolhe que tipo de alimentos você vai escolher colocar, que quantidade você vai escolher colocar no prato. Ou se você está no self-service, aqui daquele banquete enorme é um comportamento. Você escolher trocar os alimentos, por exemplo, arroz integral por arroz, ou zero arroz, arroz branco, né? Arroz integral por arroz branco, ou zero arroz. Eu vou trocar, não vou mais comer a lasanha, eu troco a lasanha pelo ovo cozido. Olha só que troca. E aí, isso que eu estou te dizendo que são comportamentos. Então, mas precisa ter uma motivação intrínseca. Quem concorda comigo que lasanha é mais gostoso que ovo cozido? Claro que é mais gostoso. O carboidrato é mais gostoso. O carboidrato estimula dentro do nosso cérebro uma área que nos dá prazer. O carboidrato libera endorfina, que é o hormônio do prazer. Então sim, é mais gostoso. Não só é mais gostoso, mas como libera o hormônio do prazer em termos de sabor. Mas você precisa estar muito ciente e muito clara de qual que é a tua escolha nesse momento, de por que você vai escolher o ovo cozido e ao invés da lasanha. Você precisa estar consciente disso. Se é imposto, você pode até escolher. Nos primeiros momentos ainda escolhe sofrendo e focando no que você não pode comer. Ai meu Deus, não posso comer lasanha, não posso comer lasanha, não posso comer lasanha. O que a lasanha faz? Ela cresce, vira enorme, vira o seu grande batalha. Ao passo que quando você simplesmente escolhe o ovo cozido, não é meu, eu quero lasanha, puxa, nem vi. Quando a gente começa a mudar por dentro. E essa é a grande sacada da mudança de comportamento. Esse é o grande lance da mudança de comportamento. Então, quando você faz uma escolha de se comportar de forma diferente, de se alimentar de forma diferente, o que você está fazendo no final das contas? Você está dizendo para você mesmo que você está no controle e que você quer resultados diferentes. Outro tipo de comportamento também que é muito legal, quando você vai em festas. Isso é uma das coisas que eu mais ouço nas aulas e em consultório. O meu problema é quando eu vou em festa, eu não consigo me controlar.
E aí ir em festa passa a ser um sofrimento. Acontece, porque normalmente ali nas festas, o que tem? Fritura, doce, refrigerante, cerveja, suco de caixinha. Então é muito mais difícil, sim, você lidar com isso. É muito mais difícil você fazer as escolhas mais saudáveis. Às vezes, ela nem existe. E às vezes, o que tem ali é o cesto de salgadinho frito, só salgadinho frito. E depois é bolo, brigadeiro, os docinhos todos. Só que quando você tem, quando você está dona da sua escolha, quando você realmente mudou o seu comportamento e mudou por dentro, mudou de forma intrínseca, você lida com isso de uma forma tranquila. Talvez você até coma um salgadinho ou outro, porque afinal de contas tem fome. Você vai sentir fome se você passar 4 horas nessa festa. Mas que quantidade você vai comer? Você vai ter consciência de que aquilo é um alimento que não vai te trazer saúde. Quando você passa a escolher por saúde, você consegue se contentar, se você consegue dizer não de uma forma extremamente tranquila, consciente. Você consegue dizer não de uma forma extremamente construtiva. A cada não que você dá para esse tipo de alimento, você está dizendo sim. Sim para o seu corpo saudável, sim para a sua saúde, sim para a sua cintura mais fina. Entende? Então, passa a ser gostoso. O que eu estou te dizendo é exatamente isso. Quando a gente começa a fazer essa mudança de comportamento por dentro, quando eu escolho me olhar de forma diferente e me posicionar de forma diferente frente à vida e frente aos alimentos, eu começo a cuidar de mim e isso começa a ser prazeroso. É muito prazeroso a gente cuidar da gente quando a gente se conhece, quando a gente se ama. E aqui tem uma outra questão que eu preciso levantar então. Pra gente fazer essa mudança de comportamento, é preciso eu saber quem eu sou. É preciso saber o que eu gosto. É preciso saber por que, afinal das contas, que eu vou fazer essa troca. Eu costumo dizer que é encontrar o nosso propósito. Para eu poder dizer não de forma tranquila, eu preciso ter um propósito, eu preciso saber exatamente por que eu vou dizer não para o prazer hedônico, para o prazer imediato, para o prazer ali, naquela hora de não comer a lasanha, não comer o salgadinho, não comer os docinhos da festa. Por quê? Então eu preciso me conhecer. E além de se conhecer, a gente precisa se amar. E meninas, eu tenho percebido assim, de forma assustadora o quanto que a vida está sendo tão corrida nesse mundo moderno, a gente está sendo tão cobrada, principalmente nós mulheres, a gente está sendo tão cobrada por exercer tantos papéis e ser tão boa em todos eles, que a gente se esquece da gente. A gente parou de se cuidar porque não tem tempo, porque não dá, ou porque não tem dinheiro, no fim das contas não fecha. Só que isso é um morrer em vida, porque a gente precisa cuidar da gente. Puxa vida, nem que seja 5 minutos no dia, 5 minutos no dia é capaz de transformar a sua autoestima. 5 minutos no dia é capaz de trazer para você todo um autoconhecimento que não está te deixando de ser feliz agora. Como é que você pode ser feliz se você não sabe o que você gosta? Como é que você pode ser feliz se você não está dando para você o que você gosta? O que te faz bem. Você consegue sustentar isso por um tempo, mas depois a gente começa a viver de que nem robô, a gente entra no automático e já nem sabe mais quem eu sou, se eu estou feliz ou não. Então parou. Agora é hora da gente cuidar da gente. E como é que eu posso, se eu não me amo, como é que eu posso cuidar de mim? Então, estimular o amor próprio também é uma outra coisa que é sensacional, é fundamental. Como é que eu posso cuidar de mim se eu não tenho amor próprio? É como se eu tivesse que cuidar de alguém e eu não goste desse alguém. E eu não gostar desse alguém. Vamos supor que chega aqui na sua casa um cachorrinho. Tô com alergia, gente, desculpa aí. Chega um cachorrinho. E você tiver um hamster, né? Porque cachorro todo mundo gosta. Então vamos pensar. Chegou um bichinho na sua casa. E você precisa cuidar desse bichinho. Você precisa limpar a gaiola. Você... Oi, Paty, saudade de você, amor. Obrigada, Paty. Seja bem-vinda. O que acontece? Se você chega esse bichinho, você precisa alimentar,
trocar água, limpar a gaiolinha, cuidar dele. Às vezes precisa até conversar, dar mais amor. E você não gosta desse bichinho. Você não gosta. O quanto que você vai sofrer ao cuidar desse bichinho. O quanto que vai ser ruim. O quanto que vai ser desprazeroso. O quanto que você vai achar, não tenho tempo, eu não gosto, eu não quero. Lembrei agora de um paciente minha que tem cuidado dos bichos dos filhos, né? Puxa vida. É ruim, não tem prazer. Vai cuidar bem ou vai cuidar mal? Né? E o bichinho sofre, o bichinho sente. Planta. Você tem uma planta em casa, você não gosta. Ah, que saco, toda vez tem que aguar essa planta, tô atrasada, ela me atrapalha. É capaz, muito provavelmente, tô falando sério, que essa planta ou não cresça ou ela morra. E o quanto a gente faz isso com a gente mesmo? O quanto que a gente faz isso de, ah, que saco, tem que me alimentar, e aí eu coloco lixo pra dentro de mim quando eu tenho que me alimentar. Aí eu vou no McDonald's e como lixo e boto dentro de mim. Isso não é amor próprio, gente. Não tô dizendo que você não vá no McDonald's de vez em quando. Ah, às vezes vai com a família, é um evento, ok, mas é um evento, percebe? Que não é você comer por comer. Quantas vezes você senta na mesa e come coisas que não vão te fazer bem? Quantas vezes você senta na frente da televisão, abre pacotes de coisas super processadas, cheias de sódio, que só vão te mudar e te tirar a saúde? Para fazer escolhas melhores, a gente precisa se amar. Porque talvez você preparar um alimento mais saudável te demande tempo. E você precisa ter prazer para essa mudança, essa mudança de comportamento, de alimento. E aí é diferente, por exemplo, hoje de manhã, preparando o meu chá, eu precisei de tempo. Eu poderia ter pego um copo d'água e colocado aqui. Ah, pode ser, vamos tomar um copo d'água. Só que, puxa vida, é tão mais gostoso cuidar de mim quando eu boto a água para esquentar. O filtro, tiro a água, sai na hora. Mas eu boto a água para esquentar, eu descasco o gengibre, lavo, corto, boto no meu copo, pego o hibisco lá em cima do armário, boto, preparo o hibisco. É rápido, é simples, é simples. Mas demanda mais tempo, é mais trabalhoso do que eu pegar um copo de água no filtro, concorda? Pois é. Mas aí por que eu faço? Porque eu gosto de cuidar de mim. Isso começa a me dar prazer. Cuidar de mim me dá prazer. Além de eu preparar uma bebida linda, eu adoro isso aqui. Então, assim, saboroso. Sinceramente, não é gostoso. Preferia estar tomando um suco de morango com bastante açúcar. É mais saboroso. Mas quando eu escolho tomar o meu chá, eu estou escolhendo cuidar de mim. Por mais que, assim, tenha um azedinho. Hoje, sinceramente, eu já acho bem gostoso. Hoje eu já estou tão acostumada que o açúcar já me tira o prazer. E é uma questão de mudança de comportamento também. Mudança de mentalidade. Mas quando eu tomo isso, olha só, olha que coisa mais linda, gente. Não dá vontade de tomar? É assim que eu cuido de mim. Escolhendo as coisas que eu vou fazer. Né? Poxa, eu adoro vermelho, eu adoro tomar coisas vermelhas. Então todos os meus chás são vermelhos. Eu escolho, desde quando eu vou no mercado, eu escolho o que vai ter na minha despensa, de como eu vou preparar, quando eu vou preparar. De manhã a gente está sempre correndo, mas mesmo assim, hoje eu estou tomando aqui, mas a maioria das vezes eu levo numa térmicazinha. Poxa, eu tenho que lavar minha térmica, deixar, preparar e tal, e sair correndo. As coisas demandam um pouquinho mais de tempo, mas o retorno vale muito mais a pena. O retorno faz toda a diferença no meu corpo. Olha que ganha. Olha como eu estou te convidando a pensar diferente. O quanto que você ganha investindo amor próprio, desenvolvendo autoconhecimento, para então você depois trazer mais investimento, para ter mais prazer em cuidar de você, e aí então você fazer escolhas alimentares diferentes. Entende? Você começa a querer comer de forma diferente. Né? Hoje eu tenho algumas frases de eu não engordo por isso. Não engordo por sorvete, não engordo por milkshake, não engordo por batata frita, não engordo porque eu olho para eles e vejo alimentos que podem me prejudicar, que me fazem mal, sim, realmente me fazem mal. Vou dizer que não é gostoso? Não dá para dizer que milkshake não é gostoso, não dá para dizer que batata frita não é gostosa. Só que tranquilamente, porque eu me conheço, porque eu sei as minhas escolhas, porque eu sei o meu propósito, porque eu sei para onde eu quero chegar, eu abro mão de comer a batata frita.
Eu não como, ponto. Eu não como batata frita. E tudo bem se eu estiver numa mesa e as pessoas pedirem batata frita. Às vezes eu nem... As minhas filhas, meu Deus, pelo amor de Deus, não comam batata frita. Olha o que vocês estão fazendo com vocês. E o melhor exemplo... E Paty, suco de amora, né? Amora com morango, não lembro. Então, o que acontece é todo esse benefício. Todo esse benefício. Mas percebe que é uma mudança de comportamento de dentro para fora, e aí sim fica gostosa. Então, o que eu tô te fazendo, o que eu tô te convidando a pensar é numa forma de emagrecer em que você começa a ter prazer em emagrecer. Olha a diferença de você receber um plano alimentar de alguém que diz pra você o que você pode e o que você não pode comer, ou de você mesma, não precisa nem receber um plano alimentar, ou você mesma resolver determinar que a partir de agora você não come mais arroz e feijão, que é o que você amava comer. Agora eu não posso mais comer meu pão com manteiga no café da manhã porque engorda. Mas isso você amava comer. Se você não tiver, você pode até mudar. E um dia eu amei arroz e feijão. Hoje eu já absolutamente não como arroz e feijão. Mas por que que isso acontece? Porque você tem uma mudança de comportamento por dentro. Eu mudei antes, para depois eu fazer essa escolha. Eu entendi o que fazia sentido para mim. Pra então depois eu dizer, eu não quero, obrigada, eu não como pão branco. Eu não como arroz e feijão. E há um tempo atrás, se alguém dissesse isso pra mim, eu ia dizer, nossa, que absurdo. Chegava a achar ridículo até. Pessoas que não comiam pão branco. Eu vi hambúrguer, né? Tem muito hambúrguer low carb, que é o hambúrguer em vez do pão ou alface. Falar, que babaquice. Por que não? Só o pão. Por que não? Porque ali eu não tinha sido... não fazia sentido pra mim fazer aquela escolha. Só que a partir do momento em que eu resolvi aparar as minhas arestas e realmente tirar o pão branco, tirar o glúten, que é extremamente inflamatório pro meu organismo, e perceber o quanto que aquilo me fazia bem, o quanto que aquela escolha depois me fazia bem, o quanto que aquela escolha me levava a ter um corpo mais saudável, o quanto que aquela escolha me levava a ter o corpo que eu queria ter, e aí eu estava chegando no meu objetivo, caramba, faz todo sentido mudar a escolha aqui. Faz todo sentido fazer escolha diferente. Entendeu? Então é disso que eu estou te falando. E aí eu quero falar um pouquinho sobre ciência agora. Deixa eu só dar um gole. Como é que funciona o nosso cérebro nesse momento de escolha? Lúcia, não é fácil fazer as escolhas. Eu preciso fazer as escolhas agora. O que você está me dizendo, eu preciso de um tempo para transformar. Precisa de um tempo para transformar, mas eu já te adianto, não precisa de muito tempo. Talvez uma semana seja suficiente para você fazer essa virada de chave, com as ferramentas certas, no tempo certo, com o acompanhamento certo. Talvez precise levar uma vida inteira e nem consiga. Talvez você precise ter uma forma de comportar que demore 1 mês, que demore 2 meses, e aí vai depender do que cada um tem, da história de vida de cada um. Mas com as ferramentas certas, no tempo certo, com a orientação certa, isso não demora muito. Mas agora a gente precisa fazer essa escolha diferente. Agora eu preciso fazer uma forma de pensar diferente. E aí eu quero te explicar um pouquinho o cérebro, como é que funciona, para te ajudar a ter mais elementos para ter o autocontrole. Todas as nossas escolhas, essas escolhas mais intuitivas, mais impulsivas, elas vêm de uma parte do nosso cérebro que fica lá no meio, que chama amígdala. Ela é um campinho e ela é responsável por todo o nosso impulso e por toda a nossa busca pelo prazer. Então a amígdala ela é mais impulsiva, não é nem intuitiva a palavra, impulsiva é a melhor. Então se eu tô na frente de um bolo de chocolate e eu tô com fome, a minha amígdala vai dizer pra mim gritando, come logo o bolo de chocolate, você tá com fome e ainda é gostoso. E tem um bolo de chocolate e tem um abacate. A amígdala vai dizer, pelo amor de Deus, os dois vão matar minha fome, concorda? A amígdala vai dizer, abacate? Não, eu quero prazer, é mais instinto, eu quero bolo de chocolate. Escolha o bolo de chocolate. O que eu tô querendo dizer com isso?
que para você fazer a escolha entre o bolo de chocolate e o abacate, você precisa racionalizar. Porque o seu instinto mais primitivo, mais amigdaliano, vai te levar a escolher pelo bolo de chocolate. Só que a gente tem um super amigo, e é quem a gente trabalha muito forte, que é o córtex frontal, a parte frontal do nosso cérebro. Essa é a que é capaz, ela é responsável pela mudança e pelo controle de comportamento. Vou te dar um outro exemplo, não relacionado à comida, que talvez você vai entender também. Às vezes, o seu filho tá fazendo uma porcaria bem grande na sua casa. E esse filho pequenininho, e você dá um grito, tá pintando a parede com giz de cera, vai. Aí você dá um grito e vai tirar o menino da parede. Quem que agiu? A menina leva um susto, começa a chorar. E pode ser que, a psicóloga fala, pode ser que desenvolva uma aversão a giz de cera. Sei lá, tô fazendo uma questão hipotética só para te dar um outro exemplo sobre as duas formas, dois estímulos do cérebro. Quem pula na frente do menino e diz para de riscar a parede? É a amígdala. A amígdala é instintiva, ela vai lá e diz, puxa o giz de cera da mão do menino e diz, não, nunca mais faça isso. Só que isso pode traumatizar seu filho, é uma forma agressiva de educar, você está sendo agressiva. Quem é responsável por, de repente, você olha, aí sente o estímulo, só que você não vai, não grita, não puxa o giz de cera da mão do menino? O cérebro, córtex neofrontal. Córtex frontal, neofrontal. Ele vai pensar, nossa, é um ótimo momento de educar o meu filho num momento aqui. Então você senta no chão, conversa com ele sobre como parede, que aquele lugar da sala não é lugar de ele pintar, que no quarto dele talvez tenha, se ele quer, que entende muito sobre a criatividade dele, né? Porque a criança está expondo a criatividade. Você entende o quanto que a criatividade dele está sendo estimulada naquele momento, mas que talvez riscar a parede não seja. Percebe que você perde a chance de. Você pode traumatizar a criança ou educar a criança. E é só a forma de você controlar as emoções. E é cada emoção que vem está relacionada a um estímulo do seu corpo, do seu cérebro. A amígdala vai dar o grito e dizer Rar! O córtex frontal vai sentar na frente do seu filho, olhar no olho e dizer, filho, adoro a sua criatividade, mas tem um lugar mais apropriado para isso. A mesma coisa acontece nas nossas escolhas alimentares. O nosso córtex, a nossa amígdala vai pular na frente do bolo de chocolate e dizer coma logo todo. E coma rápido, antes que alguém apareça. Ela quer o prazer imediato, ela quer a coisa instintiva. É a amígdala do mesmo jeito. Te dei 2 comportamentos diferentes só para você entender a forma de funcionar da amígdala. Só que aí o córtex frontal vem lá e racionaliza e diz, opa, peraí, só um pouquinho. A gente tem um propósito, a gente está querendo emagrecer. Por quê? Por que eu vou trocar o abacate pelo bolo de chocolate? Esse abacate vai me trazer um monte de coisas boas, inclusive, vai trabalhar meu metabolismo, mais saúde e o meu peso ideal, ao invés do chocolate. Aí o chocolate perde feio quando você começa a racionalizar. Então é o seu córtex neofrontal que chega e diz, ou começa a organizar a casa. E você é tudo isso. Quem vai ganhar essa batalha? Quanto mais desenvolvido o seu córtex frontal, maior a chance que ele tem de ganhar essa batalha. Quanto mais você investe na sua mudança de comportamento, quanto mais você investe no seu autoconhecimento, mais você tem chance de ganhar essa batalha. E quanto menos você investe, cara, você vira amígdala pura, instinto puro. Né? Eu adoro só para encerrar aqui, eu adoro uma brincadeira que tem como se fosse um dinossauro. Olha aqui, ó. Aqui é o nosso cérebro. Isso ajuda a gente, inclusive, a fazer a nossa brincadeira de comportamento. Aqui é o nosso cérebro. Córtex neofrontal aqui na frente e aqui no meio, aqui a cor da minha unha, ela é a amígdala, fica aqui dentro. Quando o córtex neofrontal, ele descansa e ele não age, é como se eu liberasse o dinossaurinho que tem aqui. Então, o córtex neofrontal está fraco, não está estimulado, não está pronto para fazer a escolha certa, e aí sai o dinossauro e vai fazer
o comportamento mais agressivo, mais instintivo, mais impulsivo. E aí faz as escolhas erradas, fala as coisas erradas. Isso que eu tô te falando não serve só para alimentação, isso serve para toda a sua forma de se comportar, de como você vai se comportar no trabalho. Olha aqui, a partir de agora você já pode conversar com você mesma. Quem vai agir? A minha amígdala ou meu cérebro, meu córtex frontal? Entende? Você tem mais elementos para fazer a sua escolha. E continua nesse desenvolvimento. Se você está aqui, você já está buscando autoconhecimento.